Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 17 de junho de 2025 e finalmente chegou o grande dia, dia da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes contra o Borussia Dortmund, 1h da tarde aqui do Brasil, meio-dia lá nos Estados Unidos. O jogo vai acontecer no MetLife Stadium em Nova York. Talvez não seja a maior partida da história do Fluminense, talvez não seja a mais importante, mas com certeza é uma que está gerando a maior expectativa entre a torcida tricolor nos últimos anos, né? Então, vai ser um jogo bem bacana da gente assistir. Vamos falar sobre tudo que o Dortmund pode oferecer para a gente, seja do lado positivo ou negativo, qual é a chave da vitória para o Fluminense sair lá com os 3 pontos na estreia desse Mundial, beleza? Então, fica com a gente até o final, vamos nessa. Voltamos em definitivo agora para mais um vídeo, dessa vez um vídeo especial, trazendo aqui tudo sobre o nosso adversário de hoje, o Borussia Dortmund. E já peço para os amigos, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ative as notificações, né? Se puder, vire membro também do canal, faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp, vem bater um papo com a gente. E vamos falar sobre o Dortmund, né? Antes de tudo, eu já pergunto para os amigos, como é que está o grau de expectativa e ansiedade aí? Por aqui está alto, né? Então, vamos lá, vamos começar falando do jogo. O Fluminense estreia hoje, como já falei, às 13 horas. Jogo com transmissão do Grupo Globo, que é a Globo, o Sport TV, o GE. Tem também a DAZN, tem a Cazé TV. E aí, os amigos têm inúmeras opções aí para poder assistir. Cabe a cada um escolher onde se sente mais confortável, mais à vontade, melhor transmissão, comentários, né? Então, várias opções aí para a gente assistir a partida de hoje. O jogo vai ter a arbitragem do Uzbek e o Giz Tantashev, tá? Um árbitro do Uzbequistão de 41 anos. Não tem relevância, assim, no cenário mundial. Ele apita mais partidas lá do Campeonato do Uzbequistão. Fez uma partida só da Liga dos Campeões lá da Ásia, né? Da Champions da Ásia. E terá a responsabilidade de tocar essa partida de hoje, né? Que muito provavelmente vai ser jogada na bola, vai ser decidida dentro de campo. Torcemos aí para que não tenha nenhuma interferência direta de arbitragem, de VAR, de nada disso, né? Falando sobre bola, Fluminense e Dortmund, né? O Fluminense ele deve vir escalado com Fábio, Samuel Xavier. De repente tem até uma surpresa entre Samuel Xavier ou Guga, né? A gente tem visto aí os jogos do Fluminense, e jogos quando o Fluminense joga fora de casa, às vezes o Guga se sai melhor. E depois eu vou até falar o porquê, na minha opinião, o Guga seria a melhor opção, tá? Então, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes ou René. É o mesmo esquema que eu falei da lateral direita, serve para a esquerda também. Jogos contra adversários mais fortes, geralmente o Renato ele tem utilizado o René. Então, eu até acredito que a gente comece com o René na partida de hoje, tá? No meio-campo, teremos aquela trinca de volante, que também a gente já está acostumado a ver quando o Fluminense joga fora de casa, que é Martinelli, Hércules e Nonato. E na frente, Kevin Serna, John Aras e Everaldo, né? O Renato Gaúcho ele dá uma coletiva, ele explica sobre o Cano, que está 100% recuperado, mas ainda não tem ritmo de jogo, mas que vai entrar. Ele já adiantou que vai entrar, então a gente já sabe que teremos Germancano provavelmente no segundo tempo, né? Principalmente se o Fluminense estiver precisando do resultado. Então, o time titular vai ser esse. E aí, o Fluminense, gente, vem de 6 resultados sem derrota, né? O Fluminense vem de 5 vitórias e 1 empate apenas nessa sequência, né? E muito semelhante ao nosso adversário, que também vem de 6 jogos sem vencer, só que no caso, sem perder, só que no caso deles são 6 vitórias, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Dortmund agora, o time comandado por Niko Kovac, um técnico croata de 53 anos. Para quem é da geração ali de anos 90, 2000, vai lembrar muito do Kovac, né? Ele é um treinador croata, jogou as Copas do Mundo 2002, 2006 pela seleção da Croácia, foi capitão, né, por muito tempo.
Ele, como jogador e treinador, ele teve origem totalmente no futebol alemão, né? Jogou por muito tempo na Alemanha, treinou muitos times da Alemanha, então agora ele chega ao Dortmund e transforma o Dortmund. Por que eu estou falando isso? Porque antes da chegada do Kovac, o Dortmund ele estava ali jogando um futebol paupérrimo, né? Disputando a metade da tabela para baixo no campeonato alemão, ninguém dava nada pelo Dortmund. E quando o Kovac chega, tudo muda. O Dortmund começa a jogar bola, o Dortmund começa a vencer, não à toa consegue pegar uma vaguinha na Liga dos Campeões de 2025-26. O Dortmund ainda consegue acabar na quarta colocação do campeonato com 57 pontos. Na Champions, eles foram eliminados pelo Barcelona, após tomarem um atropelo fora de casa, e conseguirem até ganhar em casa com 3 gols do Guirassy, ganharam de 3-1 do Barça, mas não foi o suficiente para eliminar o time espanhol, mas fizeram uma participação bem digna, uma saída bem digna. Na Copa da Alemanha, que foi a outra competição que eles disputaram, eles também saíram cedo, ou seja, o Dortmund jogou muito menos jogos, vamos botar assim, que o Fluminense teria numa temporada inteira. Lembrando que a temporada deles acabou agora em 2000, no meio do ano, tá? Então eles estão exatamente há 30 dias sem nenhum jogo. Eles estão há 30 dias apenas treinando, Então, porque a temporada para eles acabou, enquanto o Fluminense está ali no meio da temporada, chegando no auge físico dos jogadores. Outra coisa que pode influenciar bastante nesse confronto, além dessa parte física, é o clima, dependendo de como estará o clima lá nos Estados Unidos, a gente está falando de um jogo a meio-dia, clima, umidade, tudo isso interfere também. O time alemão joga normalmente para temperaturas muito mais baixas, então é muito mais fácil de você manter uma intensidade o jogo todo, de você correr o jogo todo. Isso pode beneficiar o Fluminense também, porque a gente joga aqui com climas muito quentes, então o próprio Thiago Silva já deu uma entrevista falando sobre isso. Como é que você vai manter uma intensidade jogando 90 minutos em cima com um clima de 30 graus, 33 graus, entendeu? É realmente muito complicado. Falando agora sobre o Dortmund, o time em si, tá? O provável Dortmund que vai vir a campo, ele vai ter o goleiro Kobel, o trio de zaga, um trio de zagueiros esse é um trio constante, que é o Sul, o Anton e o Bensebaini, tá? Bensebaini é argelino, o Sul é alemão e o Anton, se eu não me engano, o Anton é alemão também. E aí vem para a parte do meio campo, vem o Raerson pelo lado direito, o Gross no meio ali, o Gross e o Necha, eu não sei falar o nome desse rapaz, Necha, e o Svensson pelo lado esquerdo. E aí o trio da frente, ADM, Julio Brents e Guirassy, tá? Uma observação muito importante nesse time, que a gente vai ter que ficar muito de olho. Eu vou passar para vocês a altura desse time titular do Borussia Dortmund. Kobel, goleiro, 1,95. Sully, 1,95. Anton, 1,89. Bensebaini, 1,87. Raerson pela direita, 1,83. Gross, 1,81. Ninesha, 1,90. E os Svensson, 1,83. ATM, 1,80. Brent, 1,85. E Guirassy, 1,87. Ou seja, estamos falando aí de um time titulado, um provável time titulado do Dortmund, com nenhum jogador abaixo de 1,80 m, tá? E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, porque esse é um dos pontos fortes do Borussia Dortmund, onde o Fluminense mais vai ter que se preocupar, tá? Então é um time muito alto, principalmente o trio de zaga deles é um trio muito alto. E isso porque eles ainda estão com o destaque do Schlotterbeck, que era o antigo capitão, que era o zagueiro que teve uma lesão no joelho e está fora aí do restante da temporada e não vai jogar, que era mais um zagueiro com mais de 1,90. Tá? Então é um time muito alto, assim como grande parte dos times alemães são times muito altos. E o Fluminense a gente sabe que tem essa deficiência. O Fluminense não tem um time alto, são jogadores muito baixos e a bola aérea defensiva vai ser uma preocupação para o Fluminense, tá? Ainda sobre os jogadores, a gente pode ter algumas mudanças nesse time titular que eu passei para os amigos. É mais ou menos ali. O time que eu citei, ele é um time que é um 3-4-3, tá? Mas ele tem algumas variações. Por exemplo, os laterais,
Eles descem quando o Dortmund está sendo atacado e eles fecham uma linha de 5. Tá? Então, eles marcam ali como se fosse um 5-3-2. Tá? É a primeira linha de 5, às vezes até baixa para um 5-4-1. E aí eles têm essas variações aí, beleza? Muitas das vezes o Guirassy fica lá na frente isolado, o Brent e o ADM recuam um pouquinho, às vezes eles abrem, então eles têm algumas maneiras diferentes de jogar, tá? Falando ainda sobre os jogadores que podem aparecer nesse time titular, a gente tem o Sabitzer que é um jogador bem conhecido também, pode ser que ele entre no lugar do Gross. Eles não têm assim um time 100% titular, tá? Porque tem essas variações de jogadores também. E tem também o Henry Can. O Henry Can é outro jogador também alemão muito conhecido, talvez o mais conhecido de todos, é um jogador que já passou no Bayern de Munique, Dortmund, Juventus, Liverpool, é um jogador de 31 anos, bem conhecido aí, mas que perdeu um pouco do espaço, mas que de vez em quando ele ainda aparece jogando no time titular. Já jogou muitas das vezes de zagueiro, tem entrado de volante. Quando ele está em campo, ele é o capitão do Dortmund. Tá? Outro também que pode ter uma oportunidade é o Gittens. O Gittens é um jogador inglês, é um jogador que chega no Dortmund bem novo. Tá? Ele é um jogador bem arisco também, bem rápido. E às vezes ele entra no lugar do ADM, que é a mudança como se fosse uma mudança 6 por meia dúzia. Tá? O ADM é o jogador de velocidade deles. E, além disso, eles têm a possível estreia do Job Bellingham. Bellingham, que veio do Sunderland, é irmão do Bellingham do Real Madrid. Foi contratado, mais um jogador acima de 1,90, joga na mesma posição do irmão. E pode ser que seja uma surpresa nesse Dortmund, tá? Vamos lá. As principais jogadas, os principais pontos fortes do Dortmund agora, beleza? Eles têm praticamente ali 3 jogadas muito fortes. A primeira, se eles estão sendo atacados e eles conseguem sair em velocidade, é bola no ADM. No caso, no ADM ou do Gittens, tá? Seja lá quem for o titular, bem provável que seja o ADM. Então, o ADM ele é o jogador da velocidade desse time. Ele tem um tripé na frente ali, que é o jogador da referência, que é o Guirassy, é o jogador da velocidade, que é o ADM, e é o jogador cerebral, que é o Júlio Brandt, tá? Que, inclusive, quando o Kahn não está em campo, ele é o capitão. Então, a gente tem essas 3 características no trio de frente alemão. O Brandt, inclusive, é o camisa 10 desse time, tem bastante assistência na temporada. É um jogador que finaliza muito bem, um talento assim, é muito promissor da Alemanha, beleza? Então, como eu falei que eles têm 3 jogadas principais, a primeira é a saída em velocidade com o ADM pela direita, tá? O ADM que, dependendo do jogo, ele pode inverter e jogar do lado esquerdo também, mas a prioridade ali para a escalação do ADM é pelo lado direito, portanto, ali vai jogar em cima do Fuentes ou René. Por isso que eu acho, se o Renato estudou o time do Dortmund, por isso que eu acho que o Renato deve vir com o René e não com o Fuentes para poder parar as investidas do ADM, beleza? Outras jogadas muito fortes dele, a outra é a do Guirassy, que é um centroavante bem alto, de 1,87 lá, ele é de Guiné, tá? E ele se posiciona muito bem naquela entrelinhas, que é na frente da defesa e atrás dos volantes adversários. E ele recebe muito, ele recua para receber essa bola na entrada da grande área e ali ele consegue ou ajeitar para finalização ou então fazer um pivô e ajeitar para o seu companheiro. Tá? Então, tem que ficar muito de olho no Guirassy, que é um centroavante muito bom do time do Dortmund. Tá? E outro ponto forte, aí vai aqui já o maior ponto forte do Dortmund, que não poderia ser diferente, a bola aérea. Essa vai ter que ser uma preocupação constante do time tricolor. Tá? A bola aérea deles é muito forte. E eles exploram isso o jogo inteiro. Tá? Se eles estão sendo atacados, como eu falei, e eles recuperam a bola, é o único momento que eles não vão para a bola aérea, que aí eles tentam sair em velocidade pela ponta direita com a DM, buscando depois o Guirassy. Tá? Esse é o único momento do jogo que eles não buscam a bola aérea. Agora, se o time adversário está postado na defesa, o jogo é pelas laterais. O jogo vai sempre pelas laterais, tá? Para poder buscar essa bola aérea na área, que eles chegam com muita gente e muita gente alta, tá? Então, se a bola está na direita,
vai ser sempre bola na DM para poder pegar também a chegada ali, não só do ADM, né, mas do Rierson, para poder cruzar na área, e do lado esquerdo com o Brent e o Svensson. Tá? Então, a todo momento, eles vão explorar essa jogada. Então, Bruno, como é que a gente vai defender isso? A gente não tem jogador de bola aérea, a gente tem o Thiago Silva, que é um zagueiro baixo, tem ótima impulsão, ótimo jogo aéreo, mas não é um zagueiro tão alto. Como é que a gente defende isso? Aí é preventivo, amigos. É preventivo. É principalmente não deixar o Dortmund cruzar. Por isso que, como eu falei no início do vídeo, nesse jogo, para mim, é um jogo mais para o Guga do que para o Samuel Xavier, porque o Guga ele tem essa característica melhor que o Samuel. O Samuel ele é muito fraco em travar os cruzamentos. Então, todo cruzamento que vai pelo lado esquerdo, o Samuel Xavier permite que se cruze a bola na área. O Guga ele consegue fechar um pouco mais esse espaço. Né? Então, não deixar cruzar a bola na área vai ser primordial. E nem sempre o cruzamento deles vem da linha de fundo. Muitas das vezes o cruzamento ele vem da intermediária, ali mais ou menos do bico da grande área, fazendo aquela bola saindo do goleiro. Tá? Então, é uma bola muito perigosa deles. Beleza? Então, primordial do Fluminense não deixar cruzar essa bola na área. Tá? Esse talvez seja o ponto-chave aí para a gente não sofrer gols. Beleza? Pontos fracos agora. Ah, Bruno, só tem ponto forte? Não. Agora os pontos fracos, tá? Ponto fraco deles. Por incrível que pareça, eles têm uma defesa muito alta, mas que deixa muito espaço na bola aérea. Principalmente se for uma bola cruzada no segundo pau. O Fluminense talvez vá aproveitar muito pouco esse tipo de jogada, porque a gente tem jogadores baixos. Né? A gente não tem um time alto ali na frente, um trio de ataque alto para poder competir com eles. Então vai ter que ser um jogo muito mais de inteligência. Tá? Outra coisa, por eles jogarem 3 zagueiros, quando eles atacam, eles se mandam. Então a recomposição defensiva deles, muitas das vezes, vai em cima dos 3 zagueiros apenas. E são zagueiros que não são zagueiros que prezam pela velocidade. Beleza? Então são zagueiros um pouco mais lentos. E outra coisa, eles já abrem esse espaço pelas laterais. Então, os zagueiros eles recuam quando eles sofrem um contra-ataque e eles abrem muito esse espaço pela lateral. E aí que entra John Arias. Tá? Esse é um jogo que é a cara do John Arias. O John Arias jogando ali pelo lado direito, explorando aquele lado direito. Né? Aí, se for com o Samuel Xavier, talvez seria bom nessa parte ofensiva. Tá? Que aí o Samuel Xavier ele consegue se projetar muito mais ali pela ponta direita, explorando, fazendo aquela dobradinha com Arias. Então a jogada, o ponto forte, a chave da mina ali para o Fluminense é o jogo pelas pontas. Tá? E aí sempre buscando a melhor opção dentro da área. A defesa deles não é uma defesa que preze por ser aquela retranca. O Dortmund é um time que faz muitos gols, mas também sofre muitos gols. Tá? Tem muitos jogos aí que eles acabam tomando 2, 3, até 4 gols por jogo. Então, vai ser um jogo franco. A única coisa que o Fluminense não pode fazer é ficar travado lá atrás. Se o Fluminense entrar para se defender, o Fluminense perde esse jogo. Agora, Bruno, é impossível ganhar? De maneira nenhuma. O Dortmund ele é melhor do que alguns times da Europa, é melhor e mais bem treinado do que alguns times da Europa. A gente já viu aí nesse Mundial Porto, Benfica, Chelsea, fazendo jogos muito fracos. Eu não sei o que esperar muito do Dortmund, principalmente após o fim da temporada, após um mês parado. Tá? Eles não estão mais naquele ritmo das vitórias que eles vinham tendo. Então, isso pode ser algo surpreendente para o bem ou para o mal. Que eles tiveram muito tempo para treinar, mas em compensação é o fim da temporada deles, então os jogadores já estão mais cansados. Né? Então, o Fluminense não pode entrar para se defender. Se o Fluminense entrar para se defender, vai ser difícil a gente segurar a bola aérea deles. Agora, se o Fluminense entrar para jogar, o Fluminense tem todas as condições de trazer um bom resultado dessa primeira rodada. Um empate é bom? Um empate é bom, mas dá para ganhar. A gente está falando do Fluminense, está falando dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Então sempre tem que entrar para ganhar. É possível, vamos confiar. Eu confio no Fluminense e eu acho que dá para a gente trazer essa vitória. Então já vou deixar aqui meu placar: 2-1 Fluminense, tá? E a gente começa com 3 pontos e vamos acabar em primeiro lugar desse grupo, beleza? Lembrando que o Mundial ele é muito importante financeiramente. Então vamos curtir,
vamos aproveitar cada minuto desse Mundial, vamos viver cada minuto desse Mundial, mas o Fluminense tem que ir com total seriedade e responsabilidade, porque é um dinheiro que pode mudar ali a temporada do Fluminense. O Fluminense chegando nas oitavas de final, com vitórias na fase de grupo, a gente pode garantir até 130 milhões de reais, mais do que foi o prêmio da Libertadores, inclusive. Né? Então é isso, galera. Vamos lá, fiquem de olho aí no jogo. Bom jogo para todos nós. Hoje à noite teremos aqui uma resenha sobre a partida, beleza? 21 horas. Espero os amigos aqui para a gente bater esse papo. Valeu? Saudações colores e até a próxima.